Coucou les amis, ça va? Bem, hoje vou falar com vocês sobre por que eu vim para Istambul, o que me trouxe até aqui, quanto tempo eu pretendo ficar e algumas questões que fazem parte das decisões que um nômade digital precisa tomar para dar sequência à vida enfrentando aí as burocracias das fronteiras, dos vistos e como ficar, né, legalmente nesses países sem passar por nenhum tipo de situação constrangedora se por algum momento eu for controlado por autoridades, né, pedirem meu passaporte e estar tudo ok. Bem, eu hoje, domingo, dia 9 de março, faz uma semana que eu estou em Istambul e eu estou completamente apaixonado pela cidade. É uma cidade desafiadora. Eu não sabia que Istambul era tão grande assim e tem mais de 13 milhões de habitantes. É uma cidade enorme, são vários os pontos, né, históricos a serem percorridos e eu estou aqui elencando aos poucos aquilo que eu vou realmente visitar e aquilo que eu vou correr atrás para que dê tempo para eu conhecer. E quando eu falo conhecer, visitar, eu falo sempre com qualidade, com tempo, sem correria, sem que seja aquele momento em que você está ali só para tirar uma foto e postar. Eu gosto de estar nos locais com calma, gosto de sentir qual é a vibe, gosto de me sentar, tomar um café, observar as pessoas, observar a vida cotidiana. Isso, para mim, faz muito sentido. Cada pessoa tem um modo de, de agir, de viver essas experiências. Para mim, funciona desta forma. Eu preciso dessa calma, eu preciso desse tempo, do meu tempo, um tempo em que eu me compreendo e compreendo o espaço que eu estou explorando. Primeira pergunta: por que eu vim para Istambul? Estava previsto eu fazer um trajeto antes de chegar a Istambul, já estava na minha lista de opções Istambul, mas antes da Bósnia eu iria voltar para Montenegro, para Budva. Cheguei até a conversar, né, com o Boris, que é o proprietário, né, dos imóveis lá alugados, onde eu fiquei o ano passado, em 2024, em Budva, mas procurando o transporte, os ônibus para poder chegar a Budva, eu percebi que alguns estavam passando novamente pelo espaço da União Europeia. Alguns passavam pela Croácia antes de seguir viagem para Montenegro. E como eu saí da União Europeia dia 31 de janeiro, eu estou decidido que nesse início de 2025, eu não quero que o meu passaporte seja novamente carimbado no espaço da União Europeia. Por quê? Porque foram somados 90 dias em que eu estive no espaço da União Europeia. Então, eu não quero ter nenhum tipo de restrição para que eu possa voltar para o espaço Schengen ao final desses meus 180 dias fora do espaço Schengen. 180 dias obrigatórios que eu tenho que ficar fora. Pausa aqui para fazer uma pequena reflexão. Eu estou conversando com algumas pessoas que entendem sobre essas leis, mas somente as autoridades vão poder me falar. Algumas pessoas têm dito que é possível retornar para o espaço Schengen 3 meses depois de você ficar os 90 dias. Eu não vou correr esse risco, ok? Eu vou respeitar o que tem dado certo para mim e o que me deixa confortável,
que é ficar os 180 dias fora do espaço Schengen. Então, por isso, eu resolvi não ir para Montenegro, porque eu não queria ir de avião, porque ia ficar mais caro. O aeroporto fica ao lado de Budva, fica na cidade de Tivat, onde eu já estive também para pegar um voo para ir para Belgrado, mas eu não queria ir para lá de avião. Então, já que eu precisaria lançar mão de uma viagem de avião, eu pensei, bem, eu estava em Sarajevo, então de Sarajevo eu encontrei esse voo pela Pegasus, que é uma empresa aqui da Turquia, por um preço super bacana. Então, fica aí essa dica para vocês, a empresa Pegasus, ela tem voos muito em conta. Um vídeo que eu já fiz, né, ele vai ser postado em breve, explica melhor as questões, tá bom? Desta empresa. Os preços mais baratos são para quem viaja com uma bagagem de até 8 quilos e uma mochila ou uma bolsa. O que eu fiz? Eu paguei em torno de R$100 a mais para que eu viajasse com 12 quilos. Então, eu coloquei na minha malinha, né, ali 10 quilos, sem problema nenhum. Valeu a pena ter pago esse valor antes do check-in, antes, né, de fazer ali o check-in no aeroporto, porque se você pagar na hora, você paga muito mais caro. Então, é importante ficar atentos à questão do preço com bagagem e do preço sem bagagem, ok? Geralmente o preço que aparece a primeira vez quando você vai procurar uma passagem é o preço somente com uma bagagem, somente com uma bolsa ou uma mochila para voos dentro da Europa, Schengen ou não Schengen, ok? Daí eu resolvi vir para Istambul. Por quê? Porque de Istambul, se eu quiser, eu posso retornar para o Brasil. Vocês sabem, né? O aeroporto de Istambul parece que é um dos maiores do mundo, se não for o mais movimentado do mundo na atualidade. Ele é considerado aí um hub, né? Hub é uma palavrinha, né? Com H-U-B, que é onde há no transporte, né? Na aviação, um aeroporto onde em um determinado tempo você tem muitos voos, ok? Voos comerciais. Então, desse aeroporto você pode ir para vários lugares do mundo sem precisar fazer muitas conexões. Por exemplo, se eu quiser um voo direto da Turquia, de Istambul para São Paulo, eu encontro. Se eu quiser um voo da Turquia e ir para a África, para o Marrocos, por exemplo, eu consigo. Então, me deu essa tranquilidade também de vir para uma cidade servida por um aeroporto que me proporcionaria deslocamentos, seja para voltar para o Brasil, seja para ir para um outro continente, como por exemplo o continente africano. Então foi por isso que eu resolvi vir para Istambul e não passar por Montenegro nesse período. Eu ainda passo por outros países dos Balcãs, eu vou retornar aos Balcãs, esta é a minha intenção, mas eu já sei que eu vou ficar mais tempo aqui em Istambul. Por quê? Porque quem me conhece sabe, eu amo história, sou apaixonado por história. E você chega em Istambul e você se dá conta de que nós ocidentais conhecemos muito pouco desta parte do mundo. E olha que eu amo ler, eu leio há muito tempo, meu pai amava história, a gente tinha aqueles fascículos do jornal O Globo, né, sobre história, nós ficávamos lendo sobre o Império Otomano, então ficávamos conversando e eu vi como eu sei pouco. Quando eu cheguei aqui, os meus olhos não se cansaram, não se cansam e não se fartarão de toda a beleza, de toda a riqueza que eu tenho encontrado aqui.
seja na culinária, seja na arquitetura, seja no modo como as pessoas vivem. Eu falei, né, já em algumas postagens, que é o Ramadã, né, está no período do Ramadã. Então, estar aqui nesse período está sendo muito significativo